Você sabia que aquele contrato social padrão da junta comercial pode estar minando a sua paz e até mesmo colocando em risco o seu negócio, a sua empresa? Pois é, mas isso não é culpa sua. Quando alguém decide empreender, a primeira coisa que ele ouve é que o contrato social é só um papel, é só um documento que serve para cumprir tabela lá na junta comercial e que, por isso, qualquer modelo de internet ou até mesmo aquele contrato social genérico feito pelo contador serve. Mas a verdade é que o sistema está empurrando essa pessoa para uma falsa segurança jurídica. E essa pessoa pode ser você. Pois é, esse é um dos maiores mitos do empreendedorismo. A realidade é que um contrato social bem pensado pode ser a base da tranquilidade e da longevidade da sua empresa. Mas antes de continuar, deixa eu me apresentar. Eu sou Juliana Palu, advogada especializada em direito empresarial e há muitos anos atuo ajudando empresários a prevenir conflito societário, proteger os seus negócios e construir empresas mais seguras. Neste vídeo, eu vou te mostrar por que o contrato social é muito mais do que um simples documento que tenha aí a função de cumprir tabela na junta comercial. Você vai entender para que ele realmente serve, quais são as cláusulas que merecem atenção e por que um modelo padrão pode colocar em risco o seu patrimônio, a sociedade e até mesmo uma amizade de muitos anos. E eu te digo isso porque, como advogada especializada em empresas, já vi de perto o estrago que um contrato social mal feito pode causar. Antes de tudo, deixa eu explicar uma coisa que pouca gente conta. Muita gente acha que o contrato social serve apenas para registrar a empresa na junta comercial e conseguir o CNPJ. Mas essa é apenas uma das funções dele. Na prática, o contrato social é a certidão de nascimento da empresa. É um documento que estabelece quem são os sócios, qual é o objetivo da empresa, quanto cada um investiu, quem administra o negócio, quais são os direitos e deveres de cada um dos participantes e, principalmente, quais serão as regras que vão valer quando as coisas não saírem como esperado. Porque abrir uma empresa é fácil. O difícil é administrar pessoas. E administrar pessoas em regras claras é um convite para briga, para conflito. É justamente aí que mora o problema. A maioria das empresas nasce em um momento de entusiasmo. Os sócios estão felizes, acreditam no projeto, confiam um no outro e têm a sensação de que nunca vão discordar. Brigas nunca vão acontecer. E por causa disso, acabam assinando o primeiro contrato social que aparece. Geralmente, um modelo da internet, um contrato padrão. Ou então, aquele contrato copia e cola utilizado para registrar centenas de empresas completamente diferentes. Só que empresas podem até ser parecidas, sócios nunca são. Cada sociedade tem uma história, um patrimônio, um nível de dedicação, uma expectativa financeira e um objetivo diferente. E isso precisa aparecer no contrato social. Agora, deixa eu te mostrar uma coisa interessante. Grande parte dos contratos sociais possuem cláusulas extremamente genéricas. Você provavelmente já leu frases como: a administração caberá aos sócios. Mas quais sócios? Todos. Um deles, eles precisam decidir juntos. Qualquer um pode assinar sozinho. Existe limite de valor? Quem contrata funcionários? Quem pode fazer empréstimo? Quem pode vender o imóvel da empresa? A cláusula não responde. Ela simplesmente diz que a administração caberá aos sócios. Outro exemplo muito comum: os lucros serão distribuídos proporcionalmente às cotas. Parece ótimo. Mas e se um sócio trabalha todos os dias na empresa e o outro apenas investiu dinheiro? E se vocês quiserem distribuir lucros de forma diferente? E se parte do lucro precisar permanecer na empresa para crescimento? O contrato não fala. Outro exemplo clássico, quer ver? As deliberações ocorrerão na forma da lei. Mas qual lei? Como funciona? Qual quórum?
quem decide. O empreendedor normalmente nem sabe onde procurar essa resposta, e isso gera insegurança. Tem ainda aquelas cláusulas que dizem: no caso de falecimento do sócio, serão observadas as disposições legais. Mas quais disposições? Os herdeiros entrarão automaticamente na empresa? Eles receberão dinheiro? Eles poderão participar da administração do negócio? A empresa vai continuar ou ela vai fechar? Nada disso fica claro. E tem mais, olha só. Outro exemplo muito frequente: o sócio poderá retirar-se da sociedade na forma da legislação. Tudo bem, até aí tudo bem. Mas como é que será calculado o valor das cotas? Quem fará a avaliação da empresa para o pagamento dos sócios que saiu? Porque se ele investiu e quando ele sai, ele tem direito a pagamento. A empresa pagará à vista, em parcelas, haverá correção monetária? Percebe como uma única frase pode esconder dezenas de problemas? E o mais curioso é que o empresário acredita que, com aquele contrato padrão, ele está protegido. Ele assinou um documento. Na verdade, gente, muitas das vezes ele só descobriu o problema quando o conflito já começou. Agora vamos voltar ao ponto principal: o mito do contrato padrão. O mito do padrão te faz acreditar que no início tudo é paz e amor e que problemas são para depois. Problemas não vão acontecer. Entretanto, gente, olha só, conflitos não esperam a empresa crescer. Elas nascem de pequenas divergências não previstas, de expectativas frustradas, desalinhadas, e o contrato padrão, ele não prevê nada disso. E por que é que isso acontece? Porque aqueles contratos que são modelos da internet são feitos para servir minimamente a milhares de empresas. Eles cumprem apenas o papel burocrático, mas facilmente não cumprem o papel estratégico, o de proteger o empresário, a empresa. É a mesma coisa que comprar um sapato tamanho único. Talvez caiba, mas dificilmente ficará confortável. E quando surgirem problemas, você vai perceber que ele não foi feito para a sua realidade. Um contrato social feito sob medida para o seu negócio é um manual de convivência. E sabe por quê? Porque ele define regras para a entrada e saída dos sócios, traz regras como resolver impasses, dividir lucros, prejuízos. É a segurança contra o inesperado, o mapa que evita o naufrágio. E se estiver acompanhado de um acordo de sócios, então, meu amigo, aí que você vai ter proteção. Aí que você vai ter segurança jurídica. Mas afinal, o que um contrato social realmente pode prever? Muito mais coisas do que a maioria dos empresários imagina. Ele pode estabelecer, por exemplo, quem será o responsável pela administração da empresa e quais serão os limites de atuação de cada administrador. Quem pode assinar contratos em nome da empresa e até qual valor essa assinatura pode ocorrer sem a autorização dos outros sócios. Como serão tomadas decisões importantes, o que acontece em caso de empate entre os sócios numa decisão importante, como será feita a distribuição dos lucros, se haverá ou não retirada mensal de prolabore, como ocorrerá o aumento de capital, quais situações podem justificar a exclusão de um sócio, como será feita a apuração de haveres quando alguém resolver sair da sociedade. O que mais? Ele ainda pode trazer regras de como proteger a empresa em caso de morte, incapacidade ou até mesmo divórcio de um dos sócios. Pode trazer ainda regras de como impedir que um ex-sócio abra uma empresa concorrente logo após a sua saída, através de cláusulas de não concorrência, quando, lógico, estas forem juridicamente cabíveis. Pode ainda prever situações de como proteger informações estratégicas da empresa por meio de cláusulas de confidencialidade. Podem trazer regras de como disciplinar a entrada de herdeiros, evitando que pessoas sem qualquer vínculo com o negócio passem a interferir na gestão. Perceba que nenhuma dessas situações são absolutamente extraordinárias.
Sinto muito te dizer, me desculpa. Pelo contrário, são acontecimentos absolutamente normais da vida das empresas e das pessoas. A diferença é que algumas empresas estão preparadas para elas, outras esperam que elas aconteçam e pagam o preço pela sua não previsão. E existe um ponto que eu considero um dos mais importantes. O contrato social, ele não serve para resolver litígio, conflito, briga, muito pelo contrário, ele serve para evitar que eles aconteçam. Quando cada sócio sabe exatamente quais são os seus direitos, os seus deveres, os seus limites, as suas responsabilidades, sobra muito menos espaço para interpretações diferentes. E o importante acontece: empreender com qualidade. O conflito nasce justamente quando não se sabe o que fazer diante de algo negativo. Pensa comigo, quantas histórias você já ouviu de amigos que se tornaram sócios e que, por falta de clareza, a amizade se desfez junto com a sociedade? Um contrato bem feito previne isso e protege a amizade. Sabe por quê? Porque protege o negócio, criando limites claros e justos para todos os envolvidos. E você sabe qual é o erro mais comum? As pessoas investem dezenas e até mesmo centenas de milhares de reais para montar uma empresa. Gastam com aluguel, com reforma, equipamentos, marketing, funcionários, sistema, mas economizam justamente no documento que vai proteger todo esse investimento. É como construir uma casa inteira e decidir economizar na fundação. No começo parece que deu tudo certo, até que aparece a primeira rachadura, não é mesmo? Agora que você sabe a verdade, para de aceitar modelo pronto. Comece a ver o contrato social como uma ferramenta mais poderosa para a saúde da sua empresa e das suas relações. Se você tem um contrato social que foi elaborado por um profissional capaz, por um profissional que tenha técnica especializada em confecção de contrato social, em conhecimento de direito empresarial, parabéns, você já começou muito bem. Mas se você não tem esse contrato social pronto, eu deixo para você aqui algumas dicas. Primeiro, se você vai empreender, antes de qualquer coisa, reúna com o seu sócio, se reúna com o seu sócio e procure um profissional especializado para a elaboração desse documento que é tão importante. Mas, se você já tem a sua empresa e usou um contrato social genérico, avalie esse contrato. Ele realmente reflete a sua realidade e a dos seus sócios, ou ele apenas é um modelo genérico que vocês assinaram tempos atrás? Você pode mudar esse contrato social, sabia? Pois é, pode. Liste os "e se". O que aconteceria se um sócio quisesse sair? E se houver um empate em uma decisão importante? E se um de vocês morrer, qual seria o futuro da empresa e dos herdeiros? E se um dos sócios deixar de trabalhar, mas continuar querendo receber a mesma participação? E se um deles quiser vender suas cotas para um estranho? Quanto mais perguntas vocês responderem agora, menos problema vocês vão ter no futuro. Você e o seu sócio. Busque clareza, contrate um especialista que vai poder te ajudar a transformar esses "e-sis" em cláusulas claras, justas e, mais importante, que te tragam segurança jurídica. Porque um bom contrato não nasce de um modelo, ele nasce da compreensão da realidade da sua empresa. Entendeu agora? Se esse vídeo fez sentido para você, se abriu os seus olhos, compartilha com um amigo que tem uma empresa ou que está pensando em abrir uma sociedade. Eu tenho certeza que ele também acredita que o contrato social é apenas uma mera formalidade para a conquista do CNPJ. Talvez esse seja justamente o maior erro que ele ainda pode evitar. Se você gosta de conteúdo sobre direito de empresa, gestão de riscos e proteção jurídica, já se inscreve no canal, porque aqui eu te trago informações práticas, sem juridiquês, para te ajudar, empresário, a tomar decisões mais seguras. Até mais e até o próximo vídeo.